Purificai meus lábios e o meu coração, para que eu possa proclamar dignamente o teu santo evangelho. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo, as multidões vieram à cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-o aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000, além de mulheres e crianças. Que estas palavras nos purifiquem dos nossos pecados. Meus queridos irmãos, irmãs, jovens, crianças, o Senhor Jesus, sabendo da morte de João Batista, vai para um lugar deserto e afastado, conforme nos narra aqui o versículo 13. Ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Vai para um lugar deserto e afastado. Essa é uma associação por contraste a dois episódios. O episódio anterior, onde Herodes celebra um banquete com os seus oficiais. O banquete dos poderosos é o banquete de morte. Jesus se retira a um lugar deserto. O povo sai da cidade e o segue por terra. Porque vivemos num mundo de idolatrias, e as principais idolatrias do mundo moderno são as idolatrias do ter, do poder e do prazer. Vivemos numa sociedade hedonista, antropocêntrica, que coloca o homem como centro de tudo. As pessoas desejam se livrar do sistema opressor, e o Senhor Jesus encontra pessoas e tem uma reação de compaixão. Ele sofre com quem sofre. Spleknizomai do grego, íntima compaixão. Herodes tira a vida, porque ele é um homem natural. Mas o Senhor Jesus defende a vida, porque ele é Deus. Passa a hora da refeição, e os discípulos sugerem que o Senhor Jesus despeça o povo para comprar, para voltar ao sistema que explora. E aí no versículo 16 nós temos a resposta do Senhor: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Comprar contrapõe o dar. Hoje, em determinadas teologias, o crente é encorajado a usar Deus, a comprar Deus. Há até aqueles que sugerem que nós podemos determinar Deus. A verdade do cristianismo não é essa, meu amado. A verdade do cristianismo não é essa, porque o Deus é que usa o crente. O Espírito Santo usa o crente com a sua força poderosa. E isso não é coisa nova. Paulo aponta os falsos mestres e encoraja-nos a evitá-los. Ele faz isso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5 até o 11, quando ele diz: altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato,
Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo afirma que a avareza é idolatria, conforme Efésios 5:5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Meus queridos irmãos, irmãs, jovens, crianças, não é verdade que não teremos sofrimento na vida. João fala no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Não é verdade que não teremos enfermidade e que enfermidade é sinal de pecado. Timóteo sofria de frequentes enfermidades do estômago. Não é verdade que todos seremos ricos materialmente. Nada trazemos a esta vida e nada levaremos dela. Nunca mais podemos afirmar que uma pessoa não é curada por falta de fé. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Nunca mais fatos negativos só poderemos dizer que são resultado de maldição. Jó sofreu sendo justo. Nunca mais afirmem que Deus pôs por cabeça e não cauda. O reino de Deus é de pessoas simples, é de pessoas humildes. Parem de afirmar que são filhos do rei, que estão a salvos das dificuldades da vida. Rei bate carro, rei fica doente, rei quebra perna. Diana, princesa de Gales, morreu como? Era princesa. Como é que ela morreu? Nunca mais deturpem textos bíblicos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Isso não quer dizer que posso alcançar tudo. Paulo, ele quer dizer que suporto tribulação naquele que me fortalece. Deixem de buscar cobertura espiritual em homens, porque isso produz ídolos. Ídolos vaidosos, gananciosos. O que vale é estar sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Barganha, Deus não aceita. O que Deus quer é obediência. O que Deus quer é fidelidade, compromisso, amor à sua obra. E aí nós vemos uma reação de impotência dos discípulos. No versículo 17, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Qual é a atitude de Jesus? Aí nós vamos encontrar no versículo 18 e 19, trazei-mos. Mandou que a multidão se assentasse, abençoou e deu aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sentar é gesto de pessoas livres. Sejamos livres, não sejamos escravos, não. Não façamos parte de uma religião do medo, de uma religião do terror, mas da religião do amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. No texto, todos comeram e todos ficaram satisfeitos
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu quero repetir as palavras de Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, tu, porém, ó mulher de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.